pretos e meias pretas. A equipe do Tonho Gás está jogando com o Pedro Sá, o Kleberson, o Matheus de Vargas, o Eduardo Calque, o Lian Ricardo, o Ládio Rodinho, o João Palharim, o Kevian Cauã, o Matheus Bernardi, o Gustavo, o Cauã Zingrini, o Alisson Cauã e o Jean Cordeiro nesta noite aqui no Ginásio Municipal. Obrigado também ao pessoal que acompanhou a nossa live, várias pessoas também curtiram, comentaram, e a gente está livre também, né, para receber também também mensagens de apoio do que precisa melhorar, do que a gente acertou, do que a gente errou, né? É somente assim a gente vai aprender e vai crescer também, né? Com certeza, é muito importante esse feedback dos ouvintes, né? E também a gente não somos, eu não sou profissional, né, do rádio esportivo. Rafa tem muito mais experiência, né? Já é do ramo, né? Mas que bom, parabéns ao Rafa, que já tá aí, tá estreando também na locução, né? Foi esportiva, né, Rafa? Exatamente, e tudo tem um começo, né? Olha a bola no pote do Atlético. Gol do Atlético, Ronaldinho. Jogada cobrada do Ronaldinho, escanteio, o Pizzuti pegou de primeira, deu no poste, retornou pro Ronaldinho. Pegou de primeira fazendo 1-0, faltando 18:25. Atlético Promorar 1, Tonho Gás 0 no início aqui no Ginásio Municipal. Essa não teve pro goleiro, né? Eu não teve, quero, né? falta agora para a equipe do Tonho, eu não quero ser um Carlos Ademir Braga, um Adelar Amarante, um Pedro Ernesto, em termos de narração, né, que são narradores principais, um Haroldo de Souza, que a gente acompanhou a vida inteira, os Ulisses, o Marcos Santos, mas tentar levar o melhor possível ao torcedor informações, imagens aqui do ginásio, para aquele torcedor que está em casa acompanhando. Começou bom o jogo, começou, né, disputado, o time, né? bem disputado, um bom jogo de futebol. A equipe do Atlético Promorar teve um jogo só no campeonato. Vai lá. Opa! O Atlético do Promorar teve um jogo, uma vitória, e o Tonho Gás vem com 2 jogos com 2 derrotas, né? Então vem para tentar a recuperação nesse jogo de hoje. Placar até o momento aqui no ginásio: Atlético Promorar 1, gol do Ronaldinho, Tonho Gás 0, faltando 16 com 30 para terminar o primeiro tempo. Mais um gol, jogada do Pizzuti, conclusão do Pizzuti, jogada trabalhada, Luan, Ronaldinho e Pizzuti. Concluiu número 7. O Pizzuti é um jogador também rodado, jogou em várias equipes, em Juiz, Cerro Largo, São Luís Gonzaga. Fez 2-0, faltando 16 para terminar o primeiro tempo. 2-0 para a equipe do Atlético Promorar.
William. William marca o terceiro para a equipe do Atlético, faltando 14 e 5 para terminar o primeiro tempo, 3-0.
Faltando 8:20, mais um gol do Atlético, 6-0 diante do Tonho Gás. No último jogo da noite aqui no ginásio municipal, nesta rodada que começou com a vitória do 7 de setembro de virada diante do Chelsea 3-2. Depois tivemos um empate Maquetão e Pier 44-1-1. No feminino 11-0 para a Unidas Futsal diante da Amigas pelo futsal. E agora o Atlético vence por 6-0 a equipe do Tonho Gás.
Final do primeiro tempo, 8-0 para a equipe do Atlético, que vence a equipe do Tonho Gás, superior nesse primeiro tempo. Esse último jogo da noite aqui do Campeonato Municipal, do Ginásio Municipal de Esportes aqui de Cavilho, 8-0. Teremos agora a sequência já do segundo tempo. Agora mostrou que é uma boa equipe, com dois jogadores muito experientes. Primeiro o Bizucci, né, que é um conhecedor de futsal. Então um jogador que tem uma certa qualidade, tem um jogador muito bom atrás que é o William Fixon, né? Então o Atlético é muito forte, com certeza, na outra fase, que são jogos mata-mata, porque errar menos, se tiver a postura numa quadra dessa, parte física, com certeza vai conseguir a classificação. Lembrando, e lembra as equipes que a gente falou durante a transmissão. O quadro aumentou, 40 por 20. Não, você tem que construir um placar. E tem que posicionar, muitas vezes, quando não tiver posse de bola, meia quadra. Porque você não vai aguentar. Outro jogador também que tem uma certa qualidade é o Rafa Cardoso.
tem um fixo, um back, como a gente chama, William, traz forte, firme, fez parte do time de Catipe no estadual ano passado. O Pizzuti, que é o motorzinho que gira bastante. O Ronaldinho com o Luan, os dois pivô. Dois frente, que a gente chama. Então é uma equipe muito forte. E tem o Rafa Cardoso, que complementa. Então o Atlético vem para outra fase, com certeza forte. Mas o futsal vai depender muito da estratégia que as equipes vão armar e se comportar aqui. O que a gente viu no primeiro jogo foi muita movimentação, muita intensidade, mas uma coisa que chamou a atenção: muita desatenção ofensiva, de não fazer os gols que tiveram oportunidade, e defensiva principalmente também. O fato é que o Atlético virou o Atlético não, o 7 virou 3-2 o jogo. Então vai ser um campeonato que ele vai ter crescimento na fase do mata-mata na próxima semana, e quem vai ganhar vai ser o torcedor. O jogo aqui, acredito que não vai haver mudanças em termos de vitória. O Atlético é soberano, 8-0, né? O Tonho Gás, e parabéns ao Tonho por apostar nos meninos e emprestar o nome da empresa, e os meninos que montaram o time. Eu acho que nós temos que ter mais time de meninos também aqui em Catipe para mostrar o crescimento. Serve como experiência para disputar uma competição maior. Eu lembro do Luan Robespierre, eu vi que o Luan fez parte da equipe da Secretaria de Obras, que foi campeã. Secretaria de Obras que foi campeã naquela oportunidade. Campo e Lavoura era a parceria. O Luan era um menino e foi campeão de um time mesclado com veteranos que tinha naquela oportunidade, né? Então, agora mais uma reclamação, que foi o Ronaldinho que tocou a bola. O árbitro, né, nós temos as imagens, né? Interessante que dá pra gente rever esses lances, né, Robespierre? Em imagens, né? É bom isso, né? Depois quem quer assistir novamente depois em casa, né, no canal do YouTube, vai ter as imagens para você acompanhar. Também tirar daí, vai ter o replay do lance, né, Rafa? Se é o que estão reclamando, que foi o jogador do Atlético que tocou, ou foi o próprio companheiro. Faltando 17:50, 8-0 para a equipe do Tonho. Então nós teremos um grande futsal na segunda fase. As equipes, elas estão montadas com jogadores de fora. Alguns estão vindo jogar, outros não, por devido aos seus compromissos em competições que estão disputando. Tem atletas aí que estão disputando a Série B, o Gauchão B da Liga Gaúcha de Futsal, e ainda jogadores também que disputam outras competições. Então nós teremos um grande jogo. E o torcedor, Robespierre, como a gente conferiu, o Chelsea com uma torcida inflamada. Uma torcida inflamada, mostrou a sua força. União de Santa Teresa, outro time forte, tem bons jogadores. Então nós vamos ter, com certeza, bons jogos no ginásio municipal.
Lembrando, faltou de um 14 com 9-0 para a equipe do Atlético. O Atlético que também tem, além dos atletas que estão jogando, o Gabriel Freitag, o Narciso, o João Carlos, o Júlio César, o Paulo Roberto, Paulinho Dalla Corte, vereador, jogando também, o Fernandinho, que não está, e o Samuel. É o time do Atlético, olha, um bom grupo. Tem mais o Fernandinho, um bom grupo de jogadores. E o Fernando Santos, que não está jogando aqui nessa noite o campeonato municipal. Faltando 12 com 39-0. Mais um gol deve sair do Atlético. Errou, né? Desperdiçou. E nós tivemos também, é bom lembrar, né? O número de faltas. Teve faltas no jogo anterior, nos jogos anteriores ali, um jogo mais disputado que foi 7 Chelsea, mas tudo faltas de jogo, né? No final do jogo, as equipes disputaram o jogo como se fosse uma final de campeonato. Então, respeitaram as regras também, a não ser as disputas, que isso acontece numa partida de futebol. Então a gente espera que daqui para frente também mantenha um nível disciplinar. Quanto à questão também da arbitragem, acredito que erros acontecem, normal, não há partida com 100% de mais um gol, é o 10º, Pizzuti novamente, 10º gol da equipe do Atlético. Quanto à questão da arbitragem, também nada além de alguns erros e acertos, principalmente. O importante é o acerto aí, o jogo sem nenhuma reclamação, esses jogos aí. O ruim é quando dá goleada, Rubensberg, e tem reclamação contra a arbitragem, quer dizer que a arbitragem não foi boa, mas diferente, aqui foi muito bem, né, a arbitragem. Nesta noite aí a gente espera que a sequência da competição também seja, primeiro, as equipes, os atletas que respeitam, que tem um entendimento de jogar futsal, porque a quadra dispensa comentários e deixem a arbitragem. E segundo, né, o torcedor merece assistir um jogo disputado, mas que seja um jogo leal aqui no ginásio. A gente lembra que temos rodada quinta-feira, não há cobrança de ingresso, tem o serviço de copa, tem o cachorro-quente, o popular PL ali, tradicional, o refrigerante, a água mineral, e se você optar também em tomar bebida de álcool, cerveja, tranquilo também. Pode trazer o seu chimarrão, pode trazer a sua pipoca, pode trazer sim, tranquilo. Pega o amendoinzinho também, aquele pode trazer, e prestigiar aqui os jogos do futsal. Nós temos bons jogos, nós temos boas equipes, e a gente vai trazer, com certeza, em preparação e na sequência já no final do mês de maio, a Liga Gaúcha de Futsal C, onde o CMD estreia diante do Atlético, lá em Três Passos, a competição, e depois terá uns jogos importantes. E olha, o time vem modificado, vem com os meninos de Catripe, vem com qualidade para fora, jogadores de fora. Um deles é o Japa, um jogador importante que jogou em várias equipes do futsal gaúcho. Então vai precisar do torcedor empurrar aqui. E aqui dentro a gente sabe, e sou suspeito em falar, sempre que o torcedor apoiou e empurrou esse time, a gente venceu. E nós temos, não é nada demais, nós temos Almoplan, nós temos 3 taças RBS, nós temos categorias de base que venceu dentro do ginásio. Muito bem, 11º, faltando 10 com 14, o Atlético vence 11-0 o Rubensberg. O time do Atlético bem superior, né, Rafa, ao time do Tonho Gás. Mas um jogo limpo, um jogo bonito, né, a equipe do Tonho Gás perdendo, mas jogando limpo, né, o jogo. E olha lá, 12º gol. Esse tipo de jogo, para você ter uma ideia, Rubensberg, o pessoal que está acompanhando a nossa live ainda, é um dos piores jogos para você trabalhar em nível de arbitragem. Por quê? Porque o jogo pode descambar. O time adversário não tem nada a perder, né? Não é o caso dos meninos aqui, muito pelo contrário. Estou citando por experiência própria de ser ex-árbitro, né? E o time que está vencendo pode querer também, né? A gente viu aí, eu já peguei jogos difíceis, mas aqui não. Estão jogando, estão se respeitando, falta de jogo. Os meninos estão muito bem, estão honrando a camisa da empresa,
Porque você sabe hoje emprestar o nome de uma empresa para disputar uma competição, você não sabe o que pode acontecer. Nós tivemos vários exemplos aí pelo país, de empresas, pelo estado, que emprestaram o nome e deu confusão. Então parabéns ao Tonho também, parabéns à vitória aí que o Atlético está construindo, 12-0, um jogo leal até o momento, né? Coragem para os meninos que montaram um time para disputar a categoria livre, né? Não é a categoria deles, né? Isso é importante também lembrar. Faltando 8:26, 12-0 para a equipe do Atlético, diante do Tonho Gás.
Faltando 1:53 para terminar o segundo tempo, o Atlético vence por 14-0 a equipe do Tonho Gás. No fim da rodada, a última partida da noite aqui do Campeonato Municipal, é a Web Rádio Amizade com você nessa noite aqui, acompanhando os 4 jogos nesta rodada, nossa primeira rodada, mas na quinta-feira estaremos acompanhando mais um jogo com a transmissão, com narração de um jogo e a sequência da competição que promete trazer o torcedor e jogos emocionantes no ginásio. Faltando menos de 20 segundos para terminar, 15-0 vence o Atlético Promorar diante do Tonho Gás aqui no ginásio municipal, na conclusão de mais uma rodada do futsal categoria livre. Lembrando que nós acompanhamos 7 de setembro 3, Chelsea 2, acompanhamos o empate de Pir 44 e Matietã 1-1 e também transmitimos ao vivo aqui, primeira vez, Web Rádio Amizade no Municipal, a equipe da Unidas Futsal que venceu por 11-0 a equipe da Amigas pelo Futsal pela categoria feminino. Na quinta-feira teremos mais uma partida do ginásio municipal, mais uma rodada, melhor dizendo, e mais um jogo que a gente vai transmitir. A gente quer agradecer a você que esteve acompanhando aqui no momento que acaba o jogo, 15-0 para a equipe do Atlético. Queremos agradecer a você que acompanhou a nossa live pela rede social, pelo Facebook, também pelo YouTube. Obrigado mais uma vez. E até a final nós estaremos transmitindo um jogo e também com algumas imagens nas rodadas. Obrigado também aos nossos patrocinadores, o Dona Rosa Supermercado, Agronova Insumos Agrícolas, Container 694 Sorveteria de Meli, Supermercado Daltroso, Posto Burman, Lotérica Bom Sucesso, Dr. André Cavaleiro, advogado, apoiando o esporte amador de Catipano, a Academia Arteforma, pratique atividade física na Arteforma. Estaremos na próxima quinta-feira, novamente aqui, eu e o Robespierre, e claro, você, ouvinte,